Olá, alunos e alunas! Vamos quimicar com muita alegria? Nas próximas aulas, falaremos sobre eletroquímica. Ao final dessas aulas, aprenderemos como funcionam as baterias e pilhas que estão nos equipamentos eletrônicos. Uhul! Iniciaremos este tema falando sobre número de oxidação, o NOx. O número de oxidação nos ajuda a entender como os elétrons estão distribuídos entre os átomos que participam de um composto iônico ou de uma molécula. Número de oxidação, NOx. Primeiro vamos ver 3 observações importantes. Observação número 1. O NOx deve ser determinado para cada átomo isoladamente. Então, cada átomo vai ter um NOx específico. Observação número 2. Nos compostos iônicos, o NOx é a própria carga de cada íon. Observação número 3. Nos compostos moleculares, o NOx é uma carga imaginária e o NOx negativo é atribuído ao átomo de maior eletronegatividade. Calma aí, vai ficar mais claro. Regras para a determinação do NOx. Veremos a seguir um conjunto de regras que permite a determinação dos números de oxidação de uma maneira bastante simples, sem que seja necessário construir as fórmulas eletrônicas dos compostos. A regra número 1 diz: o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre 0. Os átomos dos elementos nas substâncias simples, moleculares e metálicas têm NOx 0, uma vez que estão em equilíbrio elétrico. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de substâncias simples, que são aquelas substâncias formadas por apenas um elemento químico. Então, H2, 2 hidrogênios formam essa molécula, NOx igual a 0. O3, substância simples, NOx igual a 0. Carbono, grafite, NOx igual a 0, também é uma substância simples. Elementos metálicos, sódio, ferro, também tem NOx igual a 0. Regra número 2. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Ou seja, nos íons monoatômicos, nos íons que têm apenas um átomo, na verdade, um componente, o NOx é a carga do íon, uma vez que estão em equilíbrio eletrônico. Alumínio 3+, o NOx é 3+. K+, NOx é 1+. Cl-, NOx 1-. S2-, NOx 2-. Ferro 3+, NOx 3+. Oxigênio 2-, NOx 2-. Regra número 3. Existem elementos que apresentam NOx fixo. Os NOx fixos são aplicados em substâncias compostas. Os metais alcalinos e a prata apresentam NOx mais 1. Alumínio, NOx mais 3. Metais alcalinos terrosos, que é a família 2A da tabela periódica, a segunda coluna da tabela periódica, coluna 2, NOx mais 2. Halogênios, família 7A da tabela periódica, coluna 17, NOx menos 1. Calcogênios é a coluna 16 da tabela periódica, família 6A, NOx menos 2. Zinco, NOx mais 2. Então, esses componentes esses elementos apresentam NOx fixo. Ei, curte aí o vídeo! Regra número 4.
O NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente mais 1. Ou seja, em substâncias compostas e em íons poliatômicos, o hidrogênio tem NOx igual a mais 1. Então, esses 3 exemplos correspondem à regra. Então, aqui eu tenho água, hidrogênio, NOx mais 1. NH3, que é amônia, hidrogênio, NOx mais 1. Ácido fosfórico, hidrogênio, NOx mais 1. Existe uma exceção, que é no caso do hidrogênio formar compostos binários, que são compostos formados por 2 elementos, compostos binários metálicos, os hidretos metálicos, onde o NOx do hidrogênio será menos 1. Regra número 5. O NOx do elemento oxigênio, na maioria dos seus compostos, é igual a menos 2. Então, em substâncias compostas em íons poliatômicos, o oxigênio tem NOx igual a menos 2. Então, aqui a gente tem 2 regras. O ácido sulfúrico, em que o oxigênio vai ter NOx igual a menos 2. E aqui o NO3-, que é o íon nitrato, em que o NOx do oxigênio também vai ser menos 2. Esse é um íon poliatômico e esse é um composto molecular. Aqui nós temos 2 exceções. O oxigênio tem algumas exceções. Nos peróxidos, o oxigênio tem NOx igual a menos 1. Peróxidos são compostos binários oxigenados dos metais alcalinos ou dos metais alcalinos terrosos, ou formados a partir de prata, hidrogênio e zinco. Nesse caso, nós temos um peróxido de hidrogênio. Nos superperóxidos, o oxigênio tem NOx igual a menos meio. Superóxidos são compostos binários oxigenados dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Regra número 6. Os halogênios apresentam NOx igual a menos 1 quando formam compostos binários, ou seja, compostos por 2 elementos químicos, nos quais eles serão os mais eletronegativos, os halogênios. Então, aqui nós temos 3 exemplos. HF, que é o ácido fluorídrico, flúor com NOx menos 1. Cloreto de sódio, cloreto com NOx menos 1. Brometo de potássio, brometo com NOx menos 1. Regra número 7. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre 0. Então, o somatório do NOx do ácido nítrico, que é o HNO3, vai ser igual a 0. Se eu somar o NOx de cada um desses elementos, eu vou ter o somatório igual a 0. Para os outros elementos que não foram citados nas regras anteriores, os números de oxidação são determinados considerando-se que, nas substâncias compostas, a soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos é igual a 0. Nos íons poliatômicos, a soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos é igual à carga do íon. Então, aqui eu sei, pelas regras que nós estudamos, que o hidrogênio tem NOx mais 1 e que o oxigênio tem NOx menos 2. O NOx do nitrogênio eu não sei, porque não estava em nenhuma das regras anteriores. Então, eu vou atribuir o X. Vou realizar, então, a soma algébrica, colocando a quantidade de átomos vezes o NOx. Então, aqui, olha, eu tenho 1 hidrogênio no ácido nítrico. Então, eu vou fazer 1 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais
1 nitrogênio vezes o seu NOx, que eu atribuí X, mais 3, que é a quantidade de oxigênios, vezes o seu NOx, que é menos 2. Tudo isso vai ser igual a 0. Mais 1, mais X, e 3 vezes 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual a 0. X menos 5 igual a 0, X igual a mais 5. Então, o nitrogênio tem NOx igual a mais 5. Um outro exemplo. Aqui eu tenho dicromato de potássio. Eu sei que o NOx do potássio é igual a mais 1. Como eu sei disso? O potássio, ele faz parte dos metais alcalinos, família 1A da tabela periódica. Nós vimos no slide de NOx fixo que os metais alcalinos, todos eles apresentam NOx igual a mais 1. Então, potássio tem NOx igual a mais 1. O oxigênio tem NOx fixo igual a menos 2. O NOx do cromo eu não sei, então eu vou atribuir X. Vou fazer a soma algébrica. Então, eu tenho 2 vezes mais 1. Esse 2 é por causa do número de átomos que formam o dicromato de potássio. Então, eu tenho 2 potássios. Então, vai ficar 2 vezes mais 1, mais 2 vezes X. X é a letra que eu atribuí para encontrar nessa soma algébrica o valor do NOx do cromo. Então, 2 vezes X, mais 7, que é a quantidade de oxigênios, vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Tudo isso igual a 0. Mais 2, mais 2x, menos 14 igual a 0. 2x menos 12 igual a 0. Então, esse 2 juntou com menos 14 e ficou menos 12. Eu passo o menos 12 para o outro lado como mais 12. Passo 2 dividindo e fica x igual a mais 6. Então, um cromo apresenta NOx igual a mais 6. Regra número 8. Num íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Aqui eu tenho o carbonato, que tem NOx igual a 2-. Carbono atribuo X, porque eu não sei, não está nas regras anteriores. E oxigênio eu atribuo NOx menos 2, porque ele tem uma regra. A soma algébrica vai ser igual a 1, que é a quantidade de carbonos, vezes X, mais 3 vezes menos 2, que é a quantidade de oxigênios, que é igual a menos 2. X menos 6 igual a menos 2. Esse menos 6 saiu do 3 vezes menos 2. X vai ser igual a mais 4. Então, o NOx do carbono é igual a mais 4. Um outro exemplo é o NH4+, hidrogênio tem NOx igual a mais 1, o nitrogênio eu não sei, NOx igual a X, a soma algébrica tenho 1 nitrogênio vezes X, mais 4 hidrogênios vezes mais 1, igual a mais 1, porque o NOx, a carga desse íon poliatômico é igual a mais 1. X mais 4 igual a mais 1, X igual a menos 3, passei o 4 para esse lado como menos 4. Então, a carga do nitrogênio nessa estrutura é igual a menos 3. O NOx do nitrogênio é igual a menos 3.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo. All you calibrated, you do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble.